Olá, meus irmãos, a paz. Pastor Miro aqui. Vamos responder mais uma da caixinha de perguntas dos stories, tá bom? O irmão falou assim, irmão ou a irmã. Passei 5 anos na igreja, mas infelizmente eu saí e não tenho forças para voltar. Ok. Então quero deixar uma coisa aqui clara antes de explicar mais sobre o assunto. O irmão falou, irmã, passei 5 anos na igreja. Passei na igreja. A gente não passa na igreja, a gente é a igreja. Tá bom? A gente é a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, eu e você, certo? A igreja que as pessoas falam que é o templo, são as paredes, isso é a casa de oração, isso é o lugar aonde a gente vai para a gente se reunir com os nossos irmãos, para a gente estar em comunhão, para a gente cultuar a Deus, certo? Mas isso não é um ritual religioso, certo? É só um lugar onde a gente vai para se encontrar, onde existe uma estrutura preparada para que a gente possa adorar a Deus ali juntos, certo? É um lugar consagrado, é um lugar onde o sobrenatural de Deus ele age de uma forma diferente? É verdade isso, certo? Porém, a palavra desigrejado, que muitos utilizam por aí, falar, a pessoa não está indo na casa de oração, ela não está indo no templo, então está desigrejado. Desigrejado não é isso. Tá? Eu vou provar para você que desigrejado não é isso. Adão e Eva tinham comunhão com Deus lá no Jardim do Éden? Se relacionava com Deus? Deus falava com eles lá no jardim? Falava. Eles eram desigrejados? Não, nem existia igreja ainda, na verdade. Eles não eram desigrejados, mas tinham comunhão com Deus? Tinha. Se relacionava com Deus? Se relacionava. Abraão foi chamado amigo de Deus. Existe igreja? Ele ia na casa de oração? Ia no templo? Tinha tabernáculo? Não tinha. Não é verdade? Certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é assim, é possível até uma pessoa ter comunhão com Deus sem ela estar indo na casa de oração no templo? Assim, é possível. Né? O que aconteceu agora na pandemia, principalmente no primeiro ano da pandemia, que as igrejas estavam fechadas? Quem crê realmente em Deus deixou de acreditar? Deixou de cultuar a Deus? Deixou de adorar a Ele? Ou continuou fazendo isso, mesmo em casa? Não é verdade? A gente adora a Deus, irmãos. Aonde a gente estiver, a gente pode adorar a Ele. É como eu falei aqui para vocês. É claro que ali o ambiente dentro da casa de oração, o ambiente dentro do templo, é um ambiente todo especial. É um ambiente todo preparado, sabe, para que a gente possa se entregar ali por completo, para que a gente possa esquecer todas as coisas que a gente passou, né, no nosso dia, na nossa semana, sabe? Mas ali não é um ritual religioso, não é algo que a gente faz mecanicamente, automaticamente, que a gente faz porque a gente tem obrigação de fazer. Não, Deus ele não aceita esse tipo de adoração. A palavra diz que ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está buscando esse tipo de pessoa. Não aqueles que adoram a Deus só com a boca, mas com o seu coração. Que verdadeiramente está ali entregando o seu coração. Deus, está aqui o meu coração nas tuas mãos. Ele é teu, faz o que quiser de mim. Essa é a verdadeira adoração. Então, você está falando aqui, eu saí e não tenho forças para voltar, certo? Isso significa uma fraqueza espiritual. Se você está longe de Deus, você fica fraco espiritualmente. Não é porque você está longe da casa de oração que você fica fraco espiritualmente. Né? É a falta do relacionamento, da comunhão com Deus que faz com que a gente se enfraqueça espiritualmente, a nossa carne se fortaleça, os desejos da nossa carne eles ficam cada vez mais pronunciados, e a carne, os desejos da carne são pecaminosos, obviamente. A gente fica sujeito a sujeira do pecado faz com que a gente não consiga mais ouvir a voz de Deus, não consiga mais saber o que agrada a Ele, o que não agrada, sabe? E como é que faz para voltar? Como é que eu faço para voltar agora, pastor? Volta do jeito que você tá. Sabe, a maior mentira do diabo é: eu preciso parar de fumar para ir para a igreja, eu preciso parar de beber para ir para a igreja, eu preciso parar
sei lá o que, que você está fazendo, sei lá qual que é o pecado que você está vivendo. Não importa. O que importa é você precisa ir do jeito que você está. Porque sozinho você não tem força, sozinho você não consegue. Não é com a força do teu braço que você vai conseguir. É através do Espírito, é o Espírito Santo, o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você precisa ir mesmo com dificuldade, vai, se esforça e vai até lá. Sabe? Se você tá precisando. Ah, mas pastor, eu não aguento mais ir naquela casa de oração. Vai em outra. Busca um outro lugar. Vai buscar uma reunião que seja feita em casa. Vai buscar um GC, um grupo de comunhão de irmãos. Um grupo de oração. Vai buscar cultos em família. Sabe? Busca algo em que você possa ir aos poucos retomando a tua fé. Vai buscar andar com pessoas que realmente andam com Deus. Né? Sai desse círculo de amizades que estão te fazendo mal. Para de caminhar com o ímpio. Certo? Se você tá fraco espiritualmente, você tem que se aproximar de pessoas que têm fé. Pessoas que vão pegar na tua mão e vão falar, não, vem comigo, eu vou te ajudar. Eu vou orar por você. Peça oração para alguém, sabe? E conte com as nossas orações também. Peça orações pra gente. A gente também tem um grupo de oração no WhatsApp para quem quiser participar, onde a gente ora uns pelos outros, né? Não só os irmãos que pedem oração, eu também peço oração pela minha vida, pela vida da minha família. Todos nós precisamos orar uns pelos outros, né? Quando a gente peca, a gente precisa confessar os nossos pecados, mas não é confessar para qualquer um. É confessar para as pessoas que realmente se importam com a gente, para as pessoas que realmente nos amam, para que a gente possa ser curado, tá bom? Então, não vai pensando que o inimigo já venceu essa batalha. Não desista, não jogue a toalha, porque né, a casa de oração não te salva, o templo não te salva. O que te salva é reconhecer Jesus como o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você continua acreditando nisso? Então você continua tendo o mesmo direito à salvação. A salvação é pela graça e pela fé. Não é pelas obras, não é pelo que você tem feito. Você entende? Não é por causa do teu pecado que Deus ele vai te excluir, que Deus ele vai te rejeitar, muito pelo contrário. Ele está te esperando de braços abertos para você voltar. Tudo que ele mais quer é que você volte, ele sente saudade de você, de se relacionar contigo, de escutar a tua oração. Ele quer fazer com que você volte a escutar a voz dele, para ele poder te responder aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando. Você entende isso? O amor de Deus é um amor incondicional. É muito maior do que o amor que nosso pai e nossa mãe têm por nós. É verdade? Porque a palavra ela diz, pode até um pai e uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais o abandonarei. Então Deus ele nunca nos abandona, jamais. Ele tem plano pra gente desde o ventre da nossa mãe, ele já tem planos pra nossa vida. Ele já sabe quem nós vamos ser. Né? Quando Moisés nasceu, já estava nascendo o libertador. O libertador não nasceu a partir do momento que começou o ministério de Moisés. Não. Desde o bebezinho ele já era o Moisés, o libertador que Deus estava preparando para libertar o seu povo. Vocês conseguem entender isso? Entende? Então não se prenda naquilo que o inimigo está falando na tua cabeça, naquilo que ele está jogando, a seta que ele está jogando em você, para te paralisar, para te parar. Volta, mas volta para Deus. Não significa voltar para a casa de oração, para o templo. É claro que é maravilhoso isso. Mas não é isso que vai te salvar, não é só isso que vai te salvar. Estar em comunhão com os irmãos é muito importante, por quê? Porque é difícil ir sozinho, caminhar sozinho, porque quando a gente caminha com mais alguém, né, quando a gente pelo menos está em dois, quando um fraqueja, o outro tá, não, agora eu vou te ajudar, porque agora eu tô forte, certo? Quando a gente está em mais, se dois ficarem fracos, existem mais gente para ajudar, e assim por diante, não é verdade? Não é assim uma equipe, não é assim um time. Se um estiver jogando mal, os outros estão jogando bem, né? Aquele não vai nem ser, não vai fazer tanta diferença assim no time, na equipe.
E todos eles não vão abandonar. Ah, não, você está jogando mal, você vai embora, não queremos saber mais de você. Não é assim. Deus, ele não rejeita ninguém, ele não descarta ninguém. São os homens, nós fazemos isso. Nós somos a geração do cancelamento. É a gente que faz isso. Deus, ele não cancela ninguém. Deus, ele não quebra ninguém e joga fora. Muito pelo contrário. Ele restaura, ele conserta. Né? Ele renova. Né? A palavra de Deus diz... vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. É isso que ele faz. Tá bom, meu irmão? Então não desista. Não desista. Peça oração, né? Peça para pessoas orarem por você, sua mãe, seu pai, sei lá. Aquele que você conhece que tem mais fé, que tem mais Deus na vida. Peça oração para ele, peça oração para ela, vá buscar um novo templo, uma nova casa de oração, uma reunião de GC e vai para cima, não desiste. Né? Porque Deus, ele te perdoa e ele vai te restaurar. Ele vai fazer tudo que você passou ficar para trás. E vai fazer coisas novas. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.